Vereador Vitor Azambuja, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes da Acústica, é um prazer sempre estar aqui com vocês, especialmente falando sobre um assunto importante para a nossa comunidade, para a nossa região. Então, obrigado, Acústica, por dar voz para essa demanda. Bom, um abraço também para o meu colega e amigo Kevin Otto, que está aqui assessorando o vereador Vitor. O assunto que ele nos traz aqui é justamente sobre o Instituto Geral de Perícias. Camaquã já teve esse órgão funcionando aqui, com uma sala no centro de Camaquã e uma sala no Hospital Nossa Senhora Aparecida. E durante muito tempo funcionou e todo mundo da região podia usar este trabalho, esses dois pontos que tinha em Camaquã, para fazerem exames ou necessidade, exames de perícia. Isso depois de um determinado tempo se fechou essa sala. Não sei o motivo de alegação que foi feito isso. Mas agora todo mundo que precisa de um serviço tem que se deslocar para a cidade de Pelotas, que é o referencial para nós, é isso? Exatamente. Essa é a questão das perícias no IGP, né, que por muito tempo foram feitas em Camaquã, aqui na nossa cidade, justamente com uma sala no centro, uma sala também tinha um espaço no hospital e outro espaço, uma sala na Secretaria Municipal de Saúde. Né? Por muito tempo se teve, mas infelizmente em 2017, com a exoneração, né, do Dr. João Guilherme Godinho, né, por que se deu aquela exoneração também? É importante fazer um registro. Ele era secretário de saúde naquele momento. Sim. E se levantou, até partiu da Câmara de Vereadores, né, de um grupo de pessoas que até naquele momento eram opositores ao governo do prefeito Ivo e hoje já estão junto com o prefeito Ivo, levantaram naquele momento que não se podia, né, que o Dr. Godinho não podia estar como secretário e como médico perito legal, né, no IGP de Camaquã. Até se constatou depois, junto ao IGP, que se poderia sim, porque era em questão de regime de plantão, etc. Enfim, a questão legal permitia que o Dr. Godinho pudesse continuar. Mas acharam um jeito de criar o angu aqui. Aí nós era uma perdemos... questão política, na verdade. Né? Política. E aí a população se prejudicou, porque o Dr. Godinho, buscando fazer o correto, né, se exonerou, né, desse cargo, né, e seguiu apenas como secretário de saúde. E ele é uma figura que corretíssima é na sua conduta. E eu tenho absoluta certeza que ele achou que podia criar um problema para ele, tomou uma decisão, a cidade toda perdeu com uma decisão como essa. Exatamente, o Dr. Godinho é uma pessoa correta e uma pessoa competente naquilo que fazia, porque poucos médicos assumem essa responsabilidade, porque realmente não é um trabalho fácil, né? Se lida com lesão corporal, se lida com questões de conjunção carnal, né? Então, enfim, diversas questões de necrópsia. Então é um serviço realmente difícil, né? E naquele momento o Dr. Godinho se exonerou, isso em 2017, e desde lá nós estamos sem o serviço de perícia em Camaquã, que é feito em Pelotas. E essa demanda chegou até mim através de familiares, de pessoas que já sofreram com esse problema de ter que levar até Pelotas, né, um familiar, alguém que veio a óbito, enfim, porque nós tivemos, né, essa mudança para Pelotas a 130 km de Camaquã. Muitas vezes ocorre um acidente, tem que vir de Pelotas buscar, né, depois chega lá em Pelotas, muitas vezes é no fim do dia, tem que esperar por outro dia, as famílias angustiadas, é um momento doloroso, se torna ainda mais doloroso. Eu conversava muito com o Dr. Godinho quando ele estava situado junto à perícia, e eu me lembro assim que por várias vezes, fim de semana, de madrugada, ele e a pessoa que fazia assessoria para ele, assistência dele, tinham que se deslocar, dependendo se é para o hospital ou para essa outra sala, para fazer exames, justamente na intenção de liberar, por exemplo, a questão de pessoas vítimas de algum acidente, de alguma coisa, ou mesmo para pessoas que estavam em óbito. As famílias precisavam que fosse resolvido esse assunto, né? E eu me lembro assim que por muito, muito tempo ele trabalhou nisso. Tchê, quanto diminuiu essa dor, essa angústia e esse deslocamento que nós tínhamos para fazer para Pelotas, para fazer isso. Quer dizer, foi um belo serviço que foi realizado em Camaquã. E por que acabou? Depois que ele desligou, não tinha médico perito para assumir e aí se perdeu isso. Exatamente. Eu acredito que também, após a exoneração do Dr. Godinho, não houve também o que deve haver quando há esses problemas junto ao governo do estado, que as forças políticas, né, os representantes da população,
né, buscarem que esse serviço continuasse. Sim. Eu não sei o que aconteceu, né, que até hoje a gente segue, 2017. Né, então já se foram 4 anos praticamente, a gente sem esse serviço de perícia. As famílias, né, quando perde um ente querido que tem que fazer o serviço de necrópsia, torna um momento com deslocamento, com o tempo de Pelotas ainda mais difícil, ainda mais doloroso. Então é uma demanda da comunidade que nós estamos levando para o governo do estado. Eu já tive na semana passada, entreguei um ofício solicitando apoio aos deputados Sérgio Turri e Marcos Vinícius, né, e agora espero que nessa semana ainda a gente possa marcar uma reunião, né, está sendo providenciado isso, uma reunião lá no IGP, né, com a diretora, né, geral do Instituto Geral de Perícias, senhora Heloísa Kuzer, e que a gente possa levar adiante essa ideia. Né? Hoje a gente está aprovando dentro da Câmara de Vereadores, protocolamos, né, espero que seja aprovado um requerimento com apoio plenário para que todas as bancadas possam assinar esse requerimento, que a gente tenha mais força política para a gente cobrar, porque é um serviço extremamente importante, né, para a população de Camaquã e que desde 2017 está suspenso no município. Eu duvido que a Câmara não aprove um pedido desse, né? Até porque todos nós prestamos serviço, dependente de partido, né? Tem coisas que não é partidário, né? Exatamente. E endossando pela Câmara de Vereadores, e como tu falaste, os partidos estão unidos num serviço que pode trazer benefício para a cidade ou para o nosso GPM aqui, ele atendia toda a região? Toda a região. Toda a região. E hoje todos os municípios da região, as pessoas que precisam desse serviço, têm que se deslocar até Pelotas para que isso aconteça. Para o próprio Departamento de Investigação do Estado, seria ótimo ter esse desdobramento para a região de novo, né? Com certeza, porque sobrecarrega ainda mais Pelotas, né, o serviço lá em Pelotas, e perto disso, né, perto desse transtorno que causa para toda a região, tenho certeza que o custo é um custo baixo perto do serviço que é prestado, da importância do serviço que é prestado, não só para Camaquã, mas para toda a região Costa Doce. Então o que eles precisam? Precisam realmente pagar um médico, né, para que o médico perito legista, né, possa desempenhar esse serviço. E nós temos uma sala ainda fechada. A sala na Secretaria de Saúde está fechada, inclusive eu acho que está chaveada porque tem documentos ali importantes, tem documentos sigilosos muitas vezes, né, relacionados a perícias. Então tem a sala já na Secretaria de Saúde, nós temos ali a sede do IGP, que é no edifício Camaquã, né? Então nós temos uma estrutura física, obviamente precisaria de uma maca, algum computador, alguma questão, né, mais simples. Sim. Mas o que nós precisamos hoje mesmo é do médico, né, do profissional para realizar esse serviço. E é isso que nós vamos buscar no GP. Não é todo médico que quer participar ou se dispor a esse trabalho. É uma coisa interessante, né, o Vitor, porque os médicos que assumem determinados tipos de serviços na sua vida, a questão do plantão desse serviço é um plantão que tu fica quase 24 horas à disposição do serviço, né? Quer dizer, tu tem óbito, tem qualquer tipo de coisa a qualquer hora do dia. E tem muitos médicos que não querem ficar nesse regime de plantão praticamente. E são perícias, né, em situações muito delicadas para o médico, delicadas para a pessoa, né, que está ali realizando aquele serviço. Tem lesão corporal, é necrópsia, é conjunção carnal, né, questão às vezes de abuso sexual que o médico tem, né, tem que se fazer esse o tempo é vital nisso. Exatamente. Então não é um serviço fácil, né, mas pelo que a gente sabe tem alguns profissionais que querem, né, se colocam à disposição disso, né, então a gente buscar justamente ao IGP as questões legais, né, burocráticas, administrativas e legais, para que a gente possa desempenhar isso. É isso que nós estamos buscando. Muito bom. Me diz uma coisa, a respeito desse trabalho, hoje você vai apresentar, mas paralelamente isso você vai atrás desse assunto, é isso? Já estamos. Na semana passada já estive na Assembleia Legislativa, né? Hoje essa questão foi apresentada pela bancada do PP, esse requerimento com apoio do plenário, por mim, pelo vereador Wilson, pelo vereador Ronaldo, e nosso objetivo justamente é encorpar esse movimento, né? Pegar a força política, ter adesão das bancadas da Câmara de Vereadores, para a gente poder chegar ainda essa semana, meu objetivo até na sexta-feira, ou se não der na próxima semana sem falta, eu quero marcar uma reunião, né? A gente já está providenciando, né, a agenda da diretora-geral do IGP para que a gente possa levar essa demanda para ela, que é de extrema importância, não só para Camaquã, mas para toda a nossa região. Concordo. Belo assunto, hein? Belo assunto para discutir. E vamos aguardar hoje a Câmara de Vereadores se manifestar também, mas também até tu poderia convocar as outras câmaras de vereadores da região para que se somasse a isso, Vitor. Acho que era importante. Com certeza. Né? É uma ótima ideia, Hoje Fábio. tem a Câmara de Vereadores de Arambaré, que trabalha na segunda-feira, se não me engano, fazer um contato com o presidente ou algum colega vereador lá para também
Não só os vereadores, mas também os prefeitos. Tenho certeza que o Jardel, o Clênio, qualquer prefeito da região aqui, o Marcel ali de Cristal pode entrar nesse processo. Acho que todos os prefeitos também têm interesse nisso, em diminuir essa angústia das pessoas ter que andar 260 quilômetros para fazer um exame de corpo de delito, né? É verdade. Fábio, é uma ótima ideia. Eu te agradeço pela sugestão. Faremos isso. Entraremos em contato então com os presidentes da Câmara de Vereadores, com os prefeitos municipais, porque, como disse, né, a gente tem que encorpar o movimento com força política. A gente sabe que é força política que resolve muitas questões dentro do governo do Estado, né, dentro dos governos, então vamos usar isso a nosso favor. Né? Vamos unir a nossa região em favor de uma questão muito importante. Assim como essa do GP, tem diversas outras questões de serviços que muitas vezes pararam em Camaquã ou que o atendimento não está de acordo com o que a população merece e precisa. A gente pode também encorpar esse movimento. Acima de qualquer interesse político, partidário, pessoal, tem sim um interesse coletivo, e é isso que deve prevalecer. Muito legal. Hoje tem sessão da Câmara, tem pauta hoje importante? Como é que tá lá? Tem pauta importante, tem pauta polêmica, né? A gente tem um projeto que é a regulamentação, uma questão previdenciária das pensões. Existe a lei federal, nós precisamos regulamentar aqui na lei municipal a questão das pensões, mas dentro do projeto das pensões, né, da regulamentação das pensões, veio uma outra questão, um ponto que se colocou dentro desse projeto, que é o fim da necessidade de passar pela Câmara todo aquele parcelamento que o prefeito municipal tiver interesse de fazer. Que parcelamento é esse? Do FAPS. O prefeito tem que recolher ao Fundo de Previdência dos Servidores aquela parte patronal, né? A parcela patronal. Sim. Caso ele não recolha da forma correta, na data correta, né? Caso atrase esse repasse, ele pode parcelar essa questão. A portaria do Ministério da Previdência determina que pode parcelar. Só que nós temos na lei federal, na lei municipal, que tem que passar pela Câmara de Vereadores. E não há motivos para não passar. A Câmara tem que deliberar sobre essa questão. Até porque não pode qualquer prefeito, por qualquer motivo, quiser atrasar o recolhimento e não repassar. Não, tem que ter uma série de questões que a Câmara de Vereadores tem que determinar. Já chega o rombo que o nosso FAPS, a Prefeitura causou ao FAPS e deve ao FAPS, ao longo de muitos anos que não tinha sido recolhido ou não recolhido devidamente ou não feito os cálculos atuariais certos para a aposentadoria dos funcionários. E a cidade de Camaquã, não é o prefeito aí que eu quero dizer, não é o prefeito que está hoje que vai pagar essa conta. Essa conta é de milhões de reais que o município de Camaquã vai ter que botar o FAPS. Quer dizer, e hoje estados, por exemplo, como o Rio Grande do Sul, antigamente usavam o Banrisul como apoio, inclusive é o caixa único, a finança do município, a do estado, né? Quer dizer, daqui a pouco os municípios vão começar a recorrer aos fundos de previdência, que são dos trabalhadores do município, para daqui a pouquinho fazer obra, fazer coisa. E aí, meu amigo, daqui um dia o prefeito não consegue pagar, quem é que tem que pagar a conta? O município de novo? Tá errado, eu acho. A gente tem que cuidar para justamente não ocorrer o que derrubou a Dilma Rousseff, que são as pedaladas fiscais, né? E pedalando que tem que se pagar para poder ficar com o dinheiro em caixa. Então isso a gente tem que... A Câmara de Vereadores tem que fiscalizar isso aí. Mas há uma alteração na lei dizendo que a Câmara de Vereadores não é mais para participar desse processo. Hoje a lei determina que tem que passar por autorização legislativa. Então qualquer parcelamento tem que passar pela Câmara de Vereadores. O projeto da Prefeitura é para retirar. O prefeito, juntamente com o conselho do FAPS, que também tem muitos membros indicados pelo próprio prefeito, né, eles alegam, o conselho do FAPS permitir, tá ok. Mas tudo bem, a gente sabe quem é que indica, né, os membros do conselho do FAPS, né, da comissão ali que gere o fundo. Mas tem uma questão que a gente está levantando. Eu levantei ontem de noite no grupo de WhatsApp dos vereadores, porque era domingo, né? Então, para todos ter ciência, eu levantei no grupo, todos visualizaram, e hoje de manhã o vereador Luciano falou que vai ter uma reunião 1h30 para definir isso. Por quê? Porque não passou pela Comissão de Orçamento esse projeto. Passou da CCJ direto para o plenário. Mas tem que passar pela Comissão de Orçamento, eu faço parte, porque questão orçamentária, mexe na despesa do município, é questão financeira, e não se passou. Então, mas sabe o que eu... Deixa eu te cortar aqui, mas é só para... Uma dica que eu dou aos vereadores que estão nos ouvindo aí, os assessores. Um projeto do prefeito como esse, nessa magnitude do fundo, que mexe com o salário, com a previdência dos funcionários... Entende? Dos funcionários aposentados, daqueles que estão se trabalhando agora e que vão se aposentar daqui a 5, 10, 15, 20 anos para frente. É muito mais tranquilo, muito mais seguro para o prefeito quando tiver que usar o fundo por algum motivo importante. Olha, vamos fazer um negócio que é importante para a cidade. A Câmara endossar isso
É uma segurança para o prefeito, inclusive, que os vereadores endossem isso. Porque senão, unilateralmente, o prefeito toma uma decisão de mexer no fundo, não depositar o fundo, ele está puxando para si exclusivamente uma decisão que pode trazer um dano para ele, inclusive no próprio dano patrimonial dele. Porque hoje tu mexer em fundo, tu tá mexendo no CPF do prefeito, do cara que assina o cheque. Por isso que eu acho que é interessante a Câmara endossar isso junto, manter a Câmara parceira, paralelamente autorizando isso, porque o prefeito é o seguinte, olha, eu precisei disso, mas os vereadores me ajudaram, me endossaram, me permitiram que eu fizesse isso. Quer dizer, ele reparte a decisão dele. Agora, o prefeito avocar para si o direito de mexer num caixa de aposentadoria, sozinho, sem a participação dos senhores vereadores, eu acho que para ele é um risco tremendo. Porque ele está autorizando a mexer no patrimônio dele. Porque, olha, o Tribunal de Contas da União, do Estado, até demora. Mas quando ele mexe numa coisa onde um prefeito está envolvido, ou um vereador, ou um secretário está envolvido, ele vai no patrimônio pessoal do prefeito, principalmente dos prefeitos, agora que estão assinando o cheque junto, né? Então, eu acho extremamente perigoso a prefeitura e aos funcionários públicos. E não é o prefeito, o Ivo, pelo contrário, não tem nada. O prefeito tá aí. O município de Camaquã. É os funcionários permitirem que isso volte de novo à tona, um negócio que há muitos anos atrás os próprios funcionários perderam, que é o seu fundo de previdência. Exatamente. E por que passar pela Câmara? Porque não pode o prefeito ou qualquer prefeito parcelar esses repasses por falta de recolhimento, Perigoso porque isso, por bem entender. Se tiver dificuldade financeira, tudo bem, se compreende. Aí a Câmara tem que avaliar isso. Se há realmente dificuldade financeira, por isso não se recolheu. Mas não recolher porque não quero recolher, aí não pode ser. Por isso que se faz importante a autorização legislativa. Eu acho extremamente perigoso a Câmara mexer num negócio desse, viu? É dinheiro de aposentado, dinheiro de funcionário que está sendo descontado. Mexer num negócio desse, olha aí a Caixa dos Correios, a Caixa da Previdência do Correio, a Caixa de Previdência do Banco do Brasil. Mexeram nisso, pessoal, e o pessoal perdeu tudo. Os funcionários do Correio perderam por má administração do fundo. E outra coisa que eu não sei bem como é que funciona, mas para mim, FAPES deveria ser administrado por um conjunto muito mais amplo do que apenas 2, 3 funcionários. Porque é muita grana, cara. E hoje são indicados pelo prefeito. Sim, mas Camaquã são 30 e poucos milhões ou 40 milhões de reais de fundo. Eu falo isso porque se eu fosse funcionário público do município, eu abriria os meus olhos, porque ali está o meu fundo, o meu dinheiro. Se um dia não tiver dinheiro no fundo para pagar a aposentadoria, se a prefeitura depositou direitinho e o fundo foi mal administrado por algum problema, ou os recursos não foram repassados, quem vai perder é o próprio funcionário público. O prefeito daqui a pouco já é outro prefeito, já estão 2, 3, 4 prefeitos para frente. Então esse é um problema. Vitor, obrigado pela tua presença aqui. Fábio, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de conversar contigo, com teus ouvintes, nessa audiência qualificada da Rádio Acústica. E estou sempre à disposição.